Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Hoje converso com o coreógrafo e bailarino Daniel Matos, mais uma vez. E mais uma vez é um gosto ter-te aqui no Coffee Paste. Bem-vindo, Daniel. Alô, Pedro, obrigada. Para essa. Vamos falar a propósito da nova criação do Daniel, que estreia no dia 4 de maio no Teatro das Figuras em Faro e que se chama A Pedra, a Mágoa. Começo precisamente por te perguntar como é que surge a ideia para este espetáculo. Então, a ideia deste espetáculo, isto surgiu, na realidade isto foi um convite, ou seja, a premissa para isto começar foi um convite do Rui Horta, na altura, quando eu estava em residência com a Vara, o último trabalho no Espaço do Tempo. Entretanto, o Rui veio ver a estreia e ficou interessado em que eu continuasse a desenvolver trabalho e propôs-me um período de grande residência no Espaço do Tempo, para eu desenvolver um trabalho novo, também com esta ideia de que, eu- que ele sentia que eu gostava de trabalhar os grandes formatos, e é uma realidade, a mim interessa trabalhar sempre este lugar dos grandes formatos, ou de como é que, não só a nível de equipa, mas também a nível de espaço, como é que os espaços e os intérpretes e a luz e o som se comunicam nestes formatos grandes, digamos assim. E ele propôs-me uma residência e na altura ainda não tinha nada muito concreto do que é que gostava de trabalhar, havia algumas ideias soltas, já havia uma vontade muito grande há muito tempo de trabalhar sobre a minha família, sobre os meus pais e querer fazer também alguma coisa em que refletisse a minha relação com os meus pais. Então, a partir daí, eu voltei a pegar nestas ideias que estavam guardadas, que era esta ideia de querer trabalhar esta questão familiar, ou a família como uma entidade, ou como uma instituição, ou como nós a vemos como uma instituição, Uhum. e a imagem que essa instituição deve seguir ou não. E ao mesmo tempo, na altura da pandemia, eu tinha lido uma notícia sobre as pedreiras que existiam em Portugal, principalmente as pedreiras abandonadas e que criavam uma espécie de feridas na paisagem. E esse link para mim depois tornou-se muito claro entre o que é este lugar da família e do que é a imagem família que nós transparecemos para fora, ou que tentamos construir, e como é que esta ideia de ferida a céu aberto se traduzia de uma maneira muito clara para mim nesta minha relação familiar com, com os meus progenitores, digamos assim. Uhum. E de como é e esta ideia de escavação, o que é uma pedreira e de como é que os trabalhos se manifestam dentro deste espaço e como é que eu poderia também, na continuidade do trabalho tentado desenvolver, esse lugar da escavação do corpo, e neste caso, uma escavação mais familiar, mais pessoal, um lugar de intimidade e como é que a intimidade se relaciona também com o exterior, não é? Como é que conseguimos tornar, o que é o público, o que é o privado e como é que o público domina um espaço privado, ou como é que nós também oferecemos um Uhum. espaço privado como uma plataforma pública para que as pessoas possam percepcioná-lo de uma maneira muito clara, mas também ao mesmo tempo como se víssemos sempre uma paisagem. Um, e aliando a essas duas questões, também me interessava muito trabalhar sobre uma obra musical fechada na altura. Era uma premissa que eu tinha para mim próprio. Eu gostava muito de trabalhar sobre o Prelúdio à Sexta de um Fauno, de Debussy. Uhum. E entretanto, mas também depois comecei a perceber, gostava de perceber como é que ele se poderia recompor, ou como é que ele se poderia, como é que poderíamos escavar essa composição musical para entrarmos aqui num diálogo entre estas três partes, não é? O lugar do som e da música, o lugar da família e este lugar da pedreira, e como é que eles entre si comunicam e como é que se escavam entre si. Então foi daí que partiu esta premissa de trabalho para esta obra nova. Muito bem. E como é que, na tua opinião, o mitológico e o fantástico se relacionam com o concreto e real? Também, de ler a descrição do espetáculo, surgiu-me esta pergunta. Ahm, é curioso porque no trabalho e também nesta, eu tenho uma espécie de fascínio com este lugar da realidade do corpo, não é? Qual é que é este limite do corpo, qual é que é.
lugar de exaustão e como é que desses lugares de exaustão e de limite nascem corpos novos, ou então estes corpos que existem se abrem para encontrar outro sítio, outro caminho, Uhum, que para mim é muito real da matéria. Ao mesmo tempo, eh, também quis procurar outra maneira de trabalhar a nível estético e de como é que este lugar da mitologia eh, poderia trazer um espaço novo de trabalho para mim também, ou seja, um desafio a mim próprio de o que é que são este lugar de ter uma figura, que é o fauno, não é? Que é uma figura muito forte, muito dura, muito concreta, apesar uhum, dessa sua não existência, e depois dessa não existência também veio trazer um bocadinho esse limbo do trabalho, porque o trabalho está sempre nesse lugar do que é existir ou não existir, ou uhum, como é que deixamos de existir. Um, e esse lugar do fantástico veio também como escolhi partir desta obra musical do Debussy, uh, como é que eu relaciono essa visão que eu tenho dos meus pais como um espaço mitológico uhum, e como é que, a partir do momento que eu os percepciono num plano horizontal e trazemos-nos todos a um lugar da pessoa, né? Meus pais não deixam de ser pessoas, como eu. Então, como é que nós encontramos uma horizontalidade qualquer e como é que é esta desmistificação e como é que estes mitos ou estas mitologias ou este lugar do herói que criamos, como é que ele se transforma? uhum, Então, esse lugar aparece também daí, e essa vontade também de ir esses espaços que roçam também a história da dança, a história da arte, eh, que são espaços que me fascinam a nível de pesquisa. Como é que, como é que eles estão também muito presentes dentro deste trabalho e na sequência de estudo deste trabalho? uhum, uhum. Fala-nos um pouco da tua relação com a palavra responsabilidade. Responsabilidade. Hum, Hum, então, hum, a- a- acho que é uma palavra que também está presente na minha vida desde muito cedo, hum, mas por escolha também individual. E eu acho que também este trabalho surge para me questionar a mim próprio porque é que ela está tão presente na minha vida desde tão cedo. hum, Hum, Parece que há uma procura qualquer de tomar como responsabilidade hum, aquilo que acontece, ou aquilo que tem que acontecer, ou a maneira como as coisas se desenham. Uh, eu tenho responsabilidade sobre elas. E também há uma responsabilidade da maneira como giro estas relações entre mim e os outros um, e como é que e a minha relação com o mundo, não é? E que responsabilidade é que isso traz e que peso é que isso traz. E acho que uhum, a palavra responsabilidade e o peso que ela tem dentro dela são indissociáveis, não é? Há uma ponte muito clara para mim entre essas duas palavras. uhum, Uh, e tem sido também uma palavra e um conceito que me tem custado perceber dentro de mim o hum, que é essa potencialidade da responsabilidade, ou como é que eu sou responsável não pelo exterior a mim só, mas também por mim. E e qual é que é o passo que damos quando tu és responsável por ti, não é? E o que é que esta tua autorresponsabilidade, o que é que isso traz? Ou como é que isso te desafia de alguma maneira? Então acho que tenho assim uma relação meio agridoce com esta palavra, ou com esse conceito do que é ser responsável, ou até que ponto é que eu tenho que deixar de ser responsável sobre alguma coisa. E até que ponto é que eu posso perspectivar a responsabilidade como uma paisagem? Como é que eu posso começar a ver a responsabilidade como um lugar externo e apenas contemplá-la, em vez de a trazer para dentro de mim e carregar esse lugar? Como é que eu posso também tirar esse lugar para fora e sentar-me e vê-la só como se fosse um, um monte, um campo? e, e isso imagino que se reflita também no teu trabalho. Sim, neste trabalho especificamente, Hum, acho que tive muito à procura também de como é que conseguíamos gerar um espaço de contemplação que não deixasse de ser duro e hum, cru, uhum, mas que ao mesmo tempo que nos permitisse contemplar e parar e ver só
as coisas como se entrássemos dentro de um lugar paisagístico e nos permitíssemos só desfrutar daquilo que nos está a ser dado, por mais reações que nos crie, ao mesmo tempo há um lugar de contemplação que não queremos deixar que exista. Hum. Então acho que a construção também deste trabalho vem nesse sentido, que é como é que eu quero ver tudo ao pormenor, como se saíssemos num domingo à tarde em família e parássemos num campo e queremos só parar uma hora e ver esta paisagem sentados. Então a peça também vem nesse sentido, como é que podemos sentar-nos, ver isto em conjunto e se calhar coisas que eu também não quero ver, mas que me são mostradas e que eu quero muito ver naquele momento. E como é que criamos essa disrupção, não é? Sobre aquilo que não é o permitido de ver, aquilo que não é possível de ver, mas que ao mesmo tempo existe, mas não existe. Ou será que é realmente aquilo que está a acontecer? Ou será que eu gostaria de estar a fazer aquilo que está a acontecer? E e é nesse lugar que gostarias de ver o espectador, como alguém que contempla, que vê uma paisagem, neste espetáculo em particular? Hum, sim, ou seja, eu acho que essa é a proposta inicial, não é? Uhum, Quando abrimos as portas às espectadoras e aos espectadores para uhum, que venham e que tenham esse início de paisagem, mas que a partir daí possam construir a sua própria paisagem e também perceber qual é que é a relação paisagem que eu estou a ver e a relação paisagem do corpo que eu trago para ver este espetáculo, como é que eu também me transformo nessa paisagem. uhum, E, hum, e sinto que depois é isso, há uma crueza, ou podemos até dizer, se calhar, uma violência na linha de trabalho desenvolvida, mas que é sempre uma violência muito poética e que aqui neste trabalho ele ganha uma dimensão que eu também não estava à espera, que para mim também foi um. O trabalho na totalidade foi um desafio, por uhum. também deixá-lo respirar a ele próprio e perceber que ele tomou um lugar e uma proporção que se calhar não seria a minha primeira escolha, mas que agora faz todo o sentido que esta seja a minha escolha da maneira como ele se encaminhou. Ou seja, ao longo do processo criativo foste descobrindo por que caminho querias Sim, ir. também, sim, mesma maneira, esta ideia de compor com uma partitura muito clara, em vez de ser coisas que eu vou descobrindo e que vou compondo, tentar mesmo desenhar uma partitura clara e como é que depois faço um trabalho de filigrana lá dentro Uhum, uhum. e não o faço, fazemos, não é? Não sou só eu, é? Claro. Como é que eu, com os performers e as performers e com a colaboração artística, de todas as pessoas que estão envolvidas no trabalho, como é que vamos trabalhando essa filigrana toda lá dentro? Eu acho que esse desafio também me trouxe aqui uma novidade de trabalho, de como é que eu posso também encontrar outras coisas dentro daquilo que eu não estava à espera, uma maneira nova de trabalhar sobre uma matéria que eu não estava à espera. Um, e acho que o trabalho foi respirando muito dentro de si próprio e foi evoluindo muito dentro de si próprio nesse sentido. Uhum. Queria te perguntar, em relação a um aspecto do teu trabalho, se a repetição é uma forma de sublinhares uma ideia que queiras passar. É assim que tu vês tu usas a repetição em vários trabalhos teus, não é? Esse Uhum, repetir, 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 quase até, às vezes até quase a exaustão, não é? uhum. Aqui eu acho que vai num sentido muito diferente. Hum, Uh, ela está presente mesmo que seja dentro daquilo que é a maneira de pensar, ou a maneira de agir, ou a maneira de processar aquilo que eu tenho para fazer, ou como é que eu trabalho estas ideias, apesar da partitura não, física não ir a um lugar de repetição tão concreto, hum, se bem que também existe, porque acho que não consigo também fugir a esse lugar, porque acho que tenho que sempre materializá-lo, mas há um lugar qualquer nesta peça que é muito mais uma relação entre o emocional e o mental, e como é que eles se reforçam nesse lugar da repetição e nesta ideia de que o que é, como é que eu desapareço, não é? Acho que isto hum, também é a pergunta-chave dentro deste trabalho, como é que eu me faço desaparecer, ou como é que eu não existo, e como é que eu assumo a minha não existência, ou como é que eu durante uma hora produzo uma não existência, ou carrego a minha vontade de desaparecer para algum lugar onde me possa quase metamorfosear com as nuvens. Então há esse paralelo entre o que é perder-me de mim para procurar-me, ou o que é que também é perder-me de mim para que não me encontrem, ou o que é ou sentir que estou sempre perdido por estar sempre tão presente. E como é que é esta sensação também de me perderem. Então, hum. esta ideia de desaparecimento e de
e de fuga, acho que Uhum, está muito dentro da cabeça a nível de repetição. Quando falas da repetição nesse sentido, acho que há aqui um lugar de constantemente perceber como é que eu me faço desaparecer a um limite, não é? uhum. E também escolher o que mostrar, o que não mostrar, quanto mostrar. E nesse sentido, gostava de te perguntar, sim, de uma curiosidade minha, de saber que significado é que atribuis à nudez nos seus espetáculos? Ela está presente em vários. Na tua visão artística, Hum. que significado lhe atribuis? Hum, na realidade ela aparece, não é? Não é uma coisa que é uma imposição. Uhum, É quase esta coisa. Eu vejo-a como uma possibilidade de ver para além de alguma coisa, que é se isto é tudo, então como é que agora vemos a partir deste todo? E como é que vemos para lá disto? Se não não é propriamente uma escolha ou um statement autoral, não é? O lugar da nudez, a mim parece-me só pelo lugar da carne e acaba sempre por ganhar um papel de figurino, não é? Eu não a vejo como com este lugar. Há um lugar de exposição, claro, mas essa exposição rapidamente se dissipa para, para a possibilidade de paisagens. Ou seja, estas paisagens, acho que criamos também estas micropaisagens de corpo dentro da própria peça, não é? E cada corpo, principalmente nesta obra, que estou a trabalhar com menos intérpretes, e enquanto que na obra passada havia um lugar muito mais coral de obra e de como é que há uma repetição em conjunto, como é que há uma luta conjunta, aqui acho que fomos a um uhum, lugar muito mais individual de cada uma e cada um deles. Então, como é que realmente conseguimos criar uma relação com o individual? E acho que isso foi um seguimento. E o corpo está intimamente e o teu corpo são únicos. E eu acho que o belo vem desse lugar único, do como é que tu te apresentas e como é que tu apresentas um corpo cheio de falhas e cheio de desejos, cheio de motivações, cheio de vontades, um corpo que está constantemente a perder-se e a destruir-se para voltar a construir-se de alguma maneira. E uhum, eu acho que a nudez, que neste caso desta peça concreta, há um figurino, se calhar uma das primeiras vezes nos meus trabalhos, há um figurino muito claro, muito presente, uhum, que também, apesar de haver meia nudez, meio figurino, então há sim, ou melhor, há um figurino total que contém nudez lá dentro, não é? uhum. E para mim esse é o figurino total. Sei. Então como é que essa individualidade também vem nessa relação entre um figurino e entre uma meia nudez e de repente quando é que tu deixas de ser pessoa e passas a ser animal, ou como é que eles se misturam nesta figura mitológica, uh, e como é que conseguimos também fazer uma relação muito direta entre nós e os animais. Ou como é que seria se fôssemos uma mistura? E somos, não é? A Uhum, realidade é que somos mais animais do que aquilo que pensamos. E é bom, se calhar, assumirmos isso para conseguirmos viver mais e viver mais intensamente. uhum, uhum. Gostava que falasse um pouco sobre o trabalho que foste realizando com os três, são três intérpretes, não é? Nesta Uhum. peça, só um pouco desse processo de trabalho, como é que vocês interagem? Então, tem sido um trabalho muito de cocriação, não é? Há muito este levar propostas para dentro do estúdio e fazer muito trabalho de pesquisa também, trabalho de mesa, à volta da imagem, à volta do texto, à volta da palavra, à volta do corpo, também nos observarmos a nós próprios durante muito tempo, o que é isto, quem é que nós somos, observarmos uns aos outros. Uhum, Um, Depois, para além disso, é também perceber o material que eles devolvem, como é que eu volto a mastigar esse material que devolvem, como é que volto a conseguir refletir-me neles e como é que eles também se refletem naquilo que são as minhas partilhas e encontrar pontos únicos de trabalho individualmente. Não me interessa também trabalhar com eles da mesma maneira com as três ou com os três. uhum, Interessa-me também criar um discurso direto com cada um deles e perceber como é que conseguimos encontrar uma comunicação para chegar a pontos comuns ou para chegar a pontos que achamos que são longínquos de nós, mas que afinal os alcançamos de uma maneira muito simples e clara. E que, para além disto, também não tem sido um trabalho só com eles, uhum, e tem sido também um trabalho muito grande, tanto com o desenho de luz como com o som, mas especialmente com esta ideia de captação de ensaios e com esta ideia do que é
o arquivo de ensaios, o que é este processo todo que está a ser documentado pelo João Catarino, que é um Uhum, artista visual e fotógrafo e videógrafo, que tem um trabalho incrível e que está a fazer a minha colaboração artística neste trabalho e que também trouxe muitos inputs imagéticos e que também houve uma discussão muito grande uh, com ele sobre o que é este lugar e como é que estes lugares se encontram e se desencontram, ou seja, também houve esse input externo com uma grande proximidade de trabalho que eu acho que gerou aqui assim, um espaço muito protegido, mas ao mesmo tempo constantemente no limbo entre o desafio, o precipício e a segurança. uhum, uhum, uhum. De uma forma mais genérica, que artistas dirias que inspiram o teu trabalho? Hum. Ah, são muitos, não é? E Hum, muitos artistas. Ah, mas sim, desde a Berlim de Bruquier, das artes plásticas, a esta relação também da imagem e de como é que se desenham imagens, como é o caso do Romeo Castellucci ou da Angélica Lidl, que são pessoas que também me inspiram muito no trabalho, ou as pessoas que também são muito próximas a mim a trabalhar, que é o caso da Ana Raio de João Galante, e que estas pessoas todas também inundam um bocado o meu universo, ao mesmo hum, tempo, um, por exemplo, há um coletivo que são os United Visual Artists de Londres, que é um trabalho de luz incrível, e eu tenho-me apaixonado muito ultimamente pelo trabalho de luz. Então, como é que também me sinto muito inspirado por esses lugares digitais e como é que eu os trago para um lugar muito mais um, onírico, digamos assim, uhum, como é que o digital e o onírico começam a comunicar. Um, então tem sido assim, uma coleção gigante de artistas que eu sinto que claro. são altamente inspiradores e os intérpretes que eu tenho em estúdio são artistas incríveis, não é? E estas pessoas estão a trabalhar comigo, estão a trabalhar com o João Catarino, que é um artista incrível, com o João Galante, que está a fazer o som da peça, que é um artista incrível, o Manuel Abrantes e a Ana Carocinho, na parte técnica que tem. Ou seja, há uma sensibilidade muito apurada também nestas pessoas que estão intimamente relacionadas com o trabalho. Uhum, uhum, E, e isso é uma mais-valia, também tu poderes sentir que estás rodeado de pessoas que têm essa sensibilidade e que têm um, uma possibilidade de recepção e de devolução de uma escuta muito grande nesse sentido. uhum, uhum, Um, então acho que sim, não é? Acho que há uhum, assim uma rede gigante de artistas que trazem uma coisa que me inspira muito. uhum, uhum, uhum. Termino com uma pergunta que faço a vários entrevistados, que é saber que papel atribuis à arte num mundo cada vez mais complicado? Ou que papel deveria ter, ou deve ter a arte? Hum. Eu acho que estamos sempre à procura de que ela tenha um papel, não é? Que ela tenha uma Hum, função. E eu acho que a mim não me interessa muito esse lugar da funcionalidade. Eu acho que a funcionalidade é intrínseca à experiência que tu tens com uma obra, não é? Tipo, ela não tem que ter funcionalidade nenhuma, eh, ela traz, ela questiona-te, ou se calhar a funcionalidade é questionar, ou lançar perguntas, ela não tem que resolver nada, não tem que, acho que a função é realmente questionar e abrir um espaço de questionamento qualquer para que tu possas sair de lá com mais dúvidas ainda, ou com mais possibilidades de perceber que tu podes ser tanta coisa ao mesmo tempo, ou que podes mudar do dia para a noite, ou que podes realmente assumir uma realidade tal e qual como tu a queres desenhar, e como é que tu também te encontras em comunidade nessas realidades que vais desenhando, não é? Então uhum, acho que esse lugar da funcionalidade não é uma coisa que eu penso tanto, eu penso mais em quais são as minhas questões neste momento e como é que elas trazem coisas e trazem imagens e trazem sensações e como é que eu me posso emocionar com essas questões, não é? E como é que acho que também há uma base grande do meu trabalho que há sempre este lugar emocional, há um corpo emocional que eu sinto que é esquecido muitas vezes uhum, e, ele trabalha só como um corpo formal, há um corpo que tem que
que se justificar formalmente, ou que tem que estabelecer-se formalmente, ou que tem que corresponder formalmente a alguma coisa. Eu acho que nós temos um corpo tão grande dentro do nosso próprio corpo que não deixamos sair, que é esse espectro emocional, que a mim Hum. interessa muito também essa pesquisa, como é que como é que somos tantos lá dentro, não é? E como é que deixamos sair esses tantos para nos não conhecermos, mas se calhar para nos desafiarmos a ser ainda mais. Daniel, muito obrigado. Foi um gosto conversar contigo mais uma vez. Obrigado a eu, Pedro.